gente vai seguir aqui a exposição de Provérbios, Sabedoria que guarda o coração, no capítulo de número 8. Nós temos um tema que percorre todo esse capítulo. Uma única escolha muda tudo. E nós temos feito algumas reflexões debaixo desse tema principal, que nos chama a atenção para o fato da importância de considerar as pequenas escolhas, as pequenas decisões que tomamos, aquilo que é posto diante de nós. Então, a ideia é de que o mundo que nós vivemos é uma grande mesa que coloca opções para nós. As escolhas que tomamos, as escolhas que fazemos dessas opções que são colocadas nessa grande mesa para nós, determinarão não somente o curso da nossa vida aqui, mas também o destino eterno das nossas almas, né? Que diz respeito à intencionalidade com que nós temos guardado o nosso coração. Então, a ideia é refletir sobre esse capítulo aos poucos. Hoje, muito provavelmente, nós vamos ficar só no capítulo número 6. E aí, no próximo domingo, se assim o Senhor permitir, nós pegamos o versículo 6, nós pegamos o versículo 6 de novo e depois nós vamos até o versículo 11, que forma um bloco que fala justamente das motivações, né? O porquê nós devemos ouvir essa sabedoria, né? Quais são as motivações para ouvi-la, para dar ouvido a ela. Então vamos ler só o versículo 6 agora e depois fazer um brevíssimo resumo e vamos seguir daí. Versículo 6 diz assim: Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Até aqui. Vamos orar. Nosso Santo Deus, que os motivos para ouvir a Tua palavra sejam os motivos solidificados no nosso coração. Que nós possamos encontrar harmonia naquilo que o Senhor compreende como motivações corretas, justas e plausíveis para ouvir a Tua voz. E que essas verdades sejam solidificadas no nosso coração, meu Deus. Ajuda-nos para que possamos guardar o nosso coração das escolhas que temos à nossa disposição. Em nome de Jesus, rogamos a Ti. Amém. Uma única escolha muda tudo. No versículo de 1 a 3, nós refletimos sobre o tema a sabedoria anseia ser encontrada. Então, o grande ponto não é que a sabedoria ela não pode ser ouvida, ela não pode ser vista. O ponto não é que a sabedoria está escondida. O ponto aqui também não é a escassez da sabedoria, mas é o fato de nós desprezarmos a sabedoria. Nós desprezamos a sabedoria, a partir do versículo 6 ele vai dizer o porquê, porque nós não consideramos a sabedoria sábia. Porque a sabedoria para o nosso coração, por causa dos compromissos do nosso coração, não soa sábia para nós, não soa apetitosa, agradável, atrativa a nós. Então, embora a sabedoria anseie ser encontrada, ela grita, ela se expõe, ela se faz visível, nós simplesmente desprezamos essa sabedoria. E quando nós fazemos isso, nós só o fazemos por causa dos compromissos do nosso coração, que não são condizentes com os compromissos da sabedoria. E então nós não julgamos a sabedoria sábia, nós não julgamos a sabedoria mais valiosa do que a prata, mais valiosa do que o ouro. Para isso nós precisamos realmente deformar um coração que, digamos assim, nasceu de novo, né? Então, se você tem um coração, se você é realmente um crente, tem um coração que foi dado por Deus, se você tem um coração que nasceu de novo, você precisa deformá-lo para fazer com que a sabedoria não seja mais valiosa do que a prata e mais valiosa do que o ouro. Existe um processo de putrefação que você tem que fazer com esse coração que é novo. E assim, nós temos muitos cooperadores, muitos agentes cooperadores que nos auxiliam a isso. Você deve ter vários parentes do seu lado diuturnamente que auxilia você a essa putrefação. Você tem colegas de trabalho, você tem aqueles com quem vocês se relacionam todos os dias, que não são crentes, mas são de alguma medida influenciadores, implícito ou explicitamente, mas de alguma forma são agentes
dessa putrefação, né? Dessa corrosão. Então isso não é mais fácil de acontecer do que nós julgamos, né? No versículo 4 e 5 nós refletimos debaixo desse grande tema, uma única escolha muda tudo, nós refletimos sobre aqueles que precisam da sabedoria. São todos da humanidade, todos nós. E aqui nós precisamos de um ingrediente assim, muito especial para nos considerarmos alvos dessa sabedoria. É nós suspeitarmos de nós mesmos. Nós não somos sábios, nós não temos as respostas, nós fazemos escolhas erradas, nós decidimos errados, então nós suspeitamos de nós mesmos. E por suspeitar de nós mesmos, nós então buscamos ao Senhor e nos tornamos suscetíveis a essa sabedoria, influenciáveis por essa sabedoria. Nós nos tornamos como pequeninos que precisam ser calentados, conduzidos, amparados por essa sabedoria. Não questionamos a sabedoria, como comumente ímpios fazem, mas questionamos a nós mesmos, questionamos as nossas argumentações, as nossas opções, as nossas palavras, as nossas desculpas. Nós questionamos aquilo que nós fabricamos no coração e não das palavras que saem da boca de Deus. Hoje nós vamos refletir sobre as motivações para ouvir a sabedoria. Quais são as motivações? É o Senhor que dá essas motivações. Não somos nós que colocamos essas motivações para ouvi-la. É o próprio Deus que descreve para nós. Ouvi, pois falarei. Né? Então, por que eu devo ouvir? Por causa disso e disso. Até o versículo 11 ele mostra-nos os porquês. Então, o Senhor descreve para nós as motivações para ouvir a sabedoria. Se nós sondarmos, irmãos, o nosso coração com muita sinceridade, sabe? Na sinceridade oculta dos nossos pensamentos. Quando nós sabemos que ninguém mais vai ver ou ouvir, quando nós sabemos que nós podemos ser completamente sinceros na solidão dos nossos pensamentos, porque somos só nós mesmos ali. Então, se nós considerarmos o nosso coração com sinceridade, de forma absolutamente intencional e reflexiva, sem pressa mesmo, nós dedicarmos tempo a isso, quais motivações nós encontraremos para ouvir a sabedoria? Qual é a motivação que faz com que você escute a sabedoria no seu coração? Você tem motivações para isso. Quais são as motivações? Até aqui não diz respeito às motivações que o Senhor fala, porque você pode ser harmônico com elas ou não. E na grande maioria das vezes nós não somos, irmãos. Então, quais motivações você encontra no seu coração para ouvir da sabedoria? Ouvir aqui vai muito mais do que escutar, né? Quando eu li esse texto, no mesmo instante veio à minha mente a exortação do Senhor Deus a respeito do seu Filho, Senhor Jesus Cristo, no Monte da Transfiguração, quando ele foi resplandecido de glória e uma voz do alto céu, o próprio Deus disse: "Este é o meu Filho amado." E aí ele continua, que casa com a nossa palavra de hoje, quando ele diz: "A ele ouvi." Qual é a motivação para ouvir o Senhor? Este é meu Filho amado. Este é meu Filho amado, portanto, a ele ouvi. Observa o nosso tema principal aqui. Uma única escolha muda tudo. Uma única escolha muda tudo. É apenas um pequeno deslize na direção que nos levará para um caminho completamente diferente. Claramente, irmãos, a sabedoria nos conclama a tomar uma decisão. Ouvir. Dai ouvidos. Presta atenção. E se te falta motivação, além do fato de eu ser Deus e de ter as palavras retas, aqui estão algumas motivações para ouvi-lo. Então, nós precisamos fazer escolhas todos os dias, a cada instante. Olha o versículo 6 mais uma vez. Ouvir. O termo aqui, irmãos, faz referência justamente a esse processo reflexivo.
É por isso que ele vai dar várias considerações, que considerando-as, nós chegamos ao raciocínio, ao processo de reflexão, a um processo de entendimento que nós julguemos que, olha, vale a pena ouvir. Ele vai dar os motivos para isso. Olha, vale a pena realmente escutar. Esse termo faz referência justamente a isso, é esse processo de raciocínio. É como se fosse uma luta de argumentações. As argumentações do seu coração e as argumentações da própria palavra de Deus. São as argumentações do Espírito Santo de Deus e as suas argumentações decaídas como que se debatendo, como que num discurso, como que num grande debate, onde você coloca coisas e a sabedoria outra. Onde você levanta argumentações e a sabedoria levanta outras argumentações. Então aqui esse termo faz referência ao resultado como um fruto de um processo de entendimento que resulta em uma decisão. Equivale a observar os prós e os contras que nós temos diante de nós todos os dias. Cada escolha que nós fazemos, nós temos os prós e os contras. Nós avaliamos, olhando como que posto numa grande mesa diante de nós, e nós então tomamos uma decisão considerando, se eu escolher isso, o resultado vai ser isso. Mesmo que nós não tenhamos a capacidade de prever os decretos de Deus, as determinações, o resultado, o desenrolar daquilo que nós iremos escolher, mas nós temos a capacidade de contabilizar as nossas escolhas e de perceber que essa decisão nos levará desse ponto para aquele outro ponto. E isso é justamente a dinâmica do que significa viver. O que é viver se não fazer escolhas, irmãos? Viver é fazer escolhas. Nós fazemos as escolhas as mais simples possíveis, desde quais roupas vestir até que momento nós vamos nos deitar. Viver significa fazer escolhas. E se nós temos um pouquinho de responsabilidade, como maridos, mulher, como pais, nós sabemos que as nossas escolhas vão muito além de nós mesmos. Muito além. As nossas escolhas impactam a outro. E você que faz parte de uma igreja local, você sabe ainda mais disso. Que as suas escolhas não impactam somente a sua família e você, mas impactam o corpo no qual você foi inserido pelo Espírito Santo de Deus. Mas viver significa fazer escolhas. E nós somos moldados, o nosso coração é moldado e formado por conta das escolhas que nós fazemos, das decisões que nós tomamos a cada minuto, a cada segundo. Observe o tema principal da nossa série de Provérbios, sabedoria que guarda o coração. O que a sua sabedoria tem feito com o seu coração? O que as suas escolhas têm feito com o seu coração? Tem guardado ou exposto? Você tem exposto o seu coração, você tem exposto o coração da sua família, o coração dos seus filhos ou não? Você tem guardado realmente o seu coração? Aqui faz referência às bases, sabe? Porque para eu fazer escolha, eu preciso de alguns pressupostos. Porque como é que eu vou saber se algo é bom ou algo é ruim? Eu preciso ter um fundamento, eu preciso ter uma base. Eu preciso ter pressupostos. As motivações que nós temos em nosso coração são elas que determinarão quais escolhas nós devemos fazer e quais caminhos nós devemos seguir. É por causa do que está aqui. É por isso que com tanta facilidade eu defendo os compromissos do meu coração. E aí eu faço inúmeras apelações. Eu vou para agressão moral, eu vou para características pessoais, mas de alguma forma eu tenho que proteger, eu tenho que defender os compromissos do meu coração, porque são justamente os compromissos do meu coração que me deixam em paz diante das escolhas que eu tomo. E aí não importa se são certas ou erradas, o importa é que eu estou em paz e é isso que eu quero. Eu quero paz. Então, quais são os compromissos do seu coração? Olhando para o seu coração hoje, olhando para os fundamentos do seu coração, os seus pressupostos, olhando para as motivações do seu coração, as intenções do seu coração.
como você completaria o versículo 6? O versículo 6 diz, né? Ouvi, pois falarei. Como você completaria? Ao ponto de lhe motivar a ouvir essa voz que fala. Você vai completar esse versículo de acordo com os compromissos do seu coração. Será que seria assim? Ouvi, pois falarei o que queres. Ouvi, pois falarei o que desejas. Ouvi, pois falarei o que lhe agrada. Ouvi, pois não lhe causarei dor. Ouvi, pois não lhe deixarei frustrado. Ouvi, pois não lhe constrangerei. Ouvi, pois não lhe envergonharei. Ouvi, pois não lhe intimidarei. Ouvi, pois farei você sentir-se dono da verdade, invencível, forte e entusiasmado. Quais seriam as motivações que gostaríamos realmente de ouvir, irmãos, ao ponto de nos deixar realmente abertos, inclinados, suscetíveis, de guardas baixas para ouvir a sabedoria? Quais seriam as motivações? Quais são as motivações que dão acesso ao seu coração? Quais são? Isso diz respeito aos compromissos do seu coração. E embora nós não julguemos assim, essa reflexão é absurdamente importante porque ela é muito basilar, ela é muito fundamental. Porque nós estamos constantemente, irmãos, decidindo justamente sobre ela, mesmo que nós não reconheçamos isso. Ou nós abrimos o nosso coração, ou nós fechamos o nosso coração. Que é a mesma coisa de ouvir e não ouvir. Que é a mesma coisa de decidir. Quando eu não ouço, eu estou decidindo algo, eu estou fazendo uma escolha. Quando eu ouço, eu estou novamente fazendo uma escolha. E a nossa vida é determinada justamente por essas escolhas que nós fazemos. Porque as diversas interações que nós temos aqui na vida da igreja, é justamente isso que nós falamos. Por exemplo, eu mesmo estou dando agora motivações para você ouvir. Eu mesmo estou pleiteando agora, nesse momento, com você. E essas palavras que agora são proferidas, elas chegam lá na porta do seu coração, na porta da sua consciência, e o que ela encontra? Será que essas palavras têm uma chave mestra que abre todas as portas que você trancou, todos os cadeados que estão aí? Será que essa palavra realmente penetra ou não? Os compromissos do seu coração blindou o seu coração e não permite que essas palavras elas entrem. Não é isso que nós fazemos na vida da igreja, todas as vezes que nós nos encontramos? Quando você canta uma canção, você está fazendo isso, porque Ele é Deus. Ele é exaltado acima de todas as coisas. Bendito é o Senhor. Todas as vezes nós fazemos justamente isso. Nós somos motivados a ouvir. E ouvindo, sabe, e entendendo, você está sendo incentivado a decidir segundo as motivações que você ouve. De acordo com as motivações que você ouve, você está sendo incentivado a fazer isso. Então, a grande questão disso tudo é a seguinte: as motivações do Senhor para que você ouça são as suas motivações para ouvi-lo? As motivações que o Senhor dá para que você escute a sua voz são as mesmas motivações que você tem no coração hoje para ouvir a voz de Deus? O que você poderia ouvir ao ponto que motive você a agir? Motive você a sair da inércia, a tomar uma decisão para Deus e não para você mesmo? O que você poderia ouvir que a ponto de fazê-lo seguir? Será que as palavras do Senhor para segui-lo, elas são suficientes ou não? Você precisa de opções de grandes empregos, você precisa de opções que gerem muita renda, você precisa de opções que gerem bens materiais, você precisa de opções que gerem conforto. O que levaria você a ouvir? O que levaria você a se render, a lutar?
O que você poderia ouvir ao ponto de realmente considerar o que o próprio Senhor considera? Qual o primeiro motivo que ele dá? Ouvi, pois falarei coisas excelentes. O que é excelente para você? O que é excelente para você? O que é maravilhoso para você? Porque tantas e tantas vezes a palavra do Senhor é enfadonha para muitos. É retrógrada, é chata, é sonolenta. O que você poderia ouvir ao ponto de você considerar excelente? Essa palavra é excelente. Sabe, o profeta Isaías, como voz de Deus, exclamou no capítulo 28, conclamando o povo a fazer justamente aquilo que o povo não fez, ouvir. É por isso que o Senhor Jesus veio denunciando o povo de Israel, diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Por quê? Porque embora Deus considerasse as palavras dos profetas excelentes, porque era a palavra dele, e os profetas também considerassem essas palavras excelentes ao ponto de entregar a vida e gritar a plenos pulmões para que o povo escutasse, o povo simplesmente não considerou essas palavras excelentes, por causa dos compromissos do coração deles. E para não ter essas palavras, como que Paulo dizendo, como que comichão nos ouvidos, como que ardendo os ouvidos, como uma gota de molho de pimenta caindo dentro do olho, o povo matou os seus profetas, para que o povo tivesse o quê? Conforto, paz, tranquilidade com os compromissos do seu coração. E o profeta Isaías gritou: olha, é a escolha que você está tomando vai levar esse povo para uma das maiores desgraças que esse povo experimentará. E isso ecoará na geração seguinte. Escolhas que agora dão prazer, dão tranquilidade, dão conforto, dão satisfação, mas que resultará em grande desgraça. E o povo não ouviu, e nós sabemos para onde isso foi. E o profeta Isaías, no capítulo 28, versículo 23, diz assim, ó, inclinai os ouvidos e ouvi minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Era só isso. Nós pensamos que são grandes escolhas absurdas que nós precisamos fazer para nós buscarmos o Senhor, mas não são. A questão é, o que você poderia ouvir que o fizesse inclinar os ouvidos? O que você poderia ouvir que o fizesse doar os ouvidos ao Senhor? Assim, toma, Senhor, é teu. O que poderia? Quais palavras seriam capazes disso? Quais palavras seriam suficientes ao ponto de você doar os seus ouvidos, o seu coração ao Senhor? Observe novamente aí o versículo 6, capítulo 8, versículo 6 de Provérbios. Ouvi, é um imperativo, né? Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas. Tem um momento na vida de alguns, irmãos, que as coisas excelentes de Deus simplesmente deixam de ser excelentes. E eu tenho um pouco tempo de pastoreio. Ainda vou fazer 10 anos de pastoreio. Mas eu tenho visto isso. Aquilo que outrora era excelente para alguns, com o passar do tempo deixa de ser excelente. Essas coisas que Deus tem falado para você, como você as considera? Como? Excelentes? Quais coisas excelentes de Deus deixa ou deixou de ser excelente para você? Olha que aqui não é uma imposição nossa, é o próprio Deus que qualifica as suas palavras. Como que se precisasse, não é? Só o fato de ele falar é excelente. Coisas excelentes. E antes de responder essa pergunta, você precisa
considerar outra característica importante também. Admiração não é submissão, irmãos. Admiração não é submissão. Você pode ficar admirado com o discurso, você pode ficar maravilhado com a eloquência e ainda assim não se submeter àquilo que está sendo exigido. Foi assim com as multidões que seguiram o Senhor Jesus Cristo. As multidões não seguiam o Senhor Jesus Cristo por submissão. Seguia por admiração, mas não é a mesma coisa. Foram as multidões que gritaram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. As multidões que tinham de Jesus pão, peixe e milagres. Pão, peixe e milagres. As mesmas multidões que no final do Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus proferia suas palavras tão excelentes para os seus discípulos, o final do Sermão do Monte atesta isso, capítulo 7 de Mateus, versículo 28, diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas com a sua doutrina. Mas as pessoas não se submeteram àquelas palavras. Ficaram admiradas. Olha, eu nunca tinha ouvido uma pregação desse jeito. Olha, foi muito tempo. A gente escutava muito isso no Grangeiro Supermercado, as capelanias. Olha, eu nunca vi um pastor falando assim, nunca vi uma palavra falando assim. Sabe, eu fiquei impressionada. Mas é isso. É isso. É a eloquência, é o discurso, é a oratória. São as palavras que impactam, mas não o suficiente para derribar as portas de um coração trancado, cerrado. Admiração, irmãos, não é submissão. Não é. Lembre-se do nosso tema principal, capítulo 8. O tema da série, sabedoria que guarda o coração. O tema do capítulo 8, uma única escolha muda tudo. Aqui nós vemos as motivações que o próprio Deus dá para ouvir essa sabedoria. A grande questão é: será que essas são as minhas motivações? Será que essas motivações que o Senhor dá são as minhas motivações? Caso contrário, o custo será elevado demais. Esses dias, sexta-feira, a gente estava voltando de viagem do Recife e teve um momento na estrada que estava um engarrafamento grande, muitos carros parados. Passamos um bom tempo lá. E aí a gente pensava que era aquele pare e siga, mas não era, né? E aí sempre tem aqueles mais apressados, né? Aí veio um carro branco, passou do lado assim, sabe, que cortando todo mundo. Ele já tinha feito 2 ultrapassagens assim, muito perigosas, passando por nós, muito perigosas, apressado. E aí ele teve que parar também, porque todos os carros estavam parados. E aí mais na frente tinha lá um caminhão que avançou o meio-fio, estava no meio dos matos, e um golzinho com a frente toda acabada, até o motor estava lançado fora e um corpo no chão. E o carro do IML ajuntando o corpo daquele acidente. E eu pensei, olha, isso daqui seria motivo suficiente para eu ter uma maior prudência agora, nesse momento, né? Então, se eu já vi fazendo um bocado de barbeiragem até aqui, quando passando por aqui, eu deveria receber como uma exortação assim, muito realista de que uma pequena escolha de fazer uma ultrapassagem indevida pode me tirar da minha família, pode tirar a minha vida. Mas não foi suficiente, irmãos. Com 100 metros à frente, lá vem o carro branco fazendo as mesmas ultrapassagens em locais proibidos numa velocidade absurda. E a gente ficou refletindo do carro, mas não foi suficiente. O cara viu um corpo ali no chão. Ele acabou de ver um acidente. O cara teve a sua vida ceifada por uma escolha que fez imprudente. E ele acabou de ver isso e ainda assim, numa subida, não dava nem para ver o que vinha do outro lado, ele fez uma ultrapassagem proibida. Nós somos assim. Nós somos desse jeito, irmãos, estúpidos.
O pecado nos emburrece de uma forma aterradora. Nós recebemos exortações e daqui a meia hora nós fazemos escolhas justamente que vão contra essas exortações. Nós fazemos isso. Nós somos justamente esses que não escutam as exortações. Nós simplesmente escolhemos para o mal. E depois nos fazemos de vítima e choramos as nossas mágoas, mas não importa. As consequências serão as mesmas. Não importa se nós recebamos elas chorando ou sorrindo. São as consequências das nossas escolhas. Simples assim. Capítulo 13 de Mateus é o capítulo das parábolas do reino. E coincidindo com essa expressão aqui do Provérbios 8, Marcos, o evangelista, ele começa de uma forma diferente, relatando o trabalho do semeador. Ele diz assim: ouvi, eis que o semeador saiu a semear. Ouvi. Olha, o semeador saiu a semear. Ouvi. As sementes têm sido lançadas. O que você tem feito com essas sementes que têm sido lançadas? Ouvi. Ouvi. Se você pudesse contabilizar quais foram as consequências das escolhas que você fez por ter ouvido e quais foram as consequências das escolhas que você fez por não ter ouvido, como estaria esse gráfico? Como estaria? Você coloque azul aquilo que você ouviu e você realmente se submeteu ao Senhor, e você coloca de vermelho aquilo que você não ouviu e escolheu segundo a sua própria vontade. Como a sua vida estaria pintada hoje? Mais azul? Mais vermelho? Todo azul? Todo vermelho? Como estaria esse gráfico na sua vida? Digamos que você é o gráfico. Dos pés à cabeça. Azul, vermelho. Você olha para os seus filhos, para a sua família. E a sua família é o gráfico. Seus filhos, como estão? Vermelho? Azul? Seu cônjuge? Como está? É simples assim. A nossa sabedoria expõe o nosso coração, a sabedoria de Deus guarda o nosso coração. Pequenas escolhas com o passar do tempo nos levarão a grandes distâncias do ponto principal da nossa existência. Vamos orar. Nosso Senhor, nós somos muito débeis, ó Deus, ao fazer as nossas escolhas e a solidificar os pressupostos necessários no nosso coração para que busquemos o Senhor. Infelizmente, ó Deus, nós somos aqueles que veem e ouvem, mas simplesmente não guardam. Nós temos histórias e histórias ao nosso redor que denuncia a estultice das escolhas que nós desejamos fazer, mas ainda assim, ó Deus, nós somos aqueles que não ouvem. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos vencidos pelo Senhor de nós mesmos. Que nós sejamos derrotados e que o Senhor vença em nós. Que os nossos pressupostos sejam as motivações expostas pelo próprio Senhor, meu Deus, para que buscamos a Ti e releguemos nós mesmos ao esquecimento. Rogamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.